Preocupação com as doenças faz com que os adultos mantenham a vacinação em dia. Na campanha nacional de vacinação contra pólio e o sarampo, região de Criciúma se destaca no estado com maior número de crianças imunizadas. Publicado no Diário Oficial da União, o decreto que autoriza o pagamento de primeira parcela do 13º aos aposentados. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. Campanha Racismo é Crime, Denuncie será lançada na noite de hoje em Criciúma. Eleições 2018, o número de candidatos ao cargo de deputado federal aumenta nesse pleito. E no esporte, o novo contratado do Tigre, o meia Patrick, quer compensar falta de experiência com vontade de vencer. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Com as recentes notícias da circulação dos vírus da febre amarela, H1N1 e sarampo, muita gente colocou a carteirinha de vacinação dos filhos em dia. Mas e os adultos? Também estão se vacinando? Fala a verdade, alguma vez você ficou com algum receio ou algum medo de tomar uma vacina? Eu já deixei de tomar a vacina mais por relaxo mesmo. Era quando era moleque eu ficava. Quem tomava e ela ficava doendo, ficava 2, 3 dias. Medo era da dor, Da dor. não da doença. Não da doença, da dor. Sempre fui atento a todo tipo de vacina, não tenho problema com isso não. O medo é um dos principais fatores que atrapalham a vacinação. O sarampo, considerado erradicado no Brasil, voltou a aparecer. Como isso é possível? Desde 2012, o país não bate a meta de vacinação, que é de 95%. Em 2016, apenas 76% das crianças com até 15 meses de vida foram imunizadas. O fato da gente ver doenças que até então eram consideradas erradicadas no Brasil estarem voltando é um sinal de que o brasileiro ainda não está 100% preocupado com essa proteção? Bom, o fato de ter doenças voltando, doenças que estavam erradicadas, mostra que a nossa cobertura vacinal não é 100%, com certeza. Então, a gente tem que reforçar a cobertura vacinal para diminuir a circulação desses vírus. Foram as notícias do surto de sarampo na região norte do Brasil que despertaram o interesse do Daniel em conferir a carteirinha de vacinação. Meu cartão de vacina e vi que eu não tinha tomado a do sarampo nem a da rubéola, né, que são 3 em 1, e aí eu já coloquei em dia. Perguntou para os seus pais por que não tomou a vacina de sarampo quando criança? Ainda não, mas vou perguntar quando chegar em casa. Você achou que tinha tomado? Achei que tinha tomado. O Roberto vai fazer uma viagem para o Peru. O país exige que viajantes tenham tomado a vacina da febre amarela. Por esse motivo, ele veio se vacinar. Por que não tomou de febre amarela antes, durante aquela campanha? Na realidade, assim, mais pela dificuldade de vir até aqui, porque como eu queria o certificado internacional, aqui é um dos lugares que eu consigo emitir esse certificado, aqui ou no aeroporto de Congonhas ou em Guarulhos. Segundo a infectologista Amanda Lara, as vacinas devem ser tomadas o quanto antes para prevenção. Normalmente as pessoas só passam a ter medo da doença em si quando tem um surto muito grande da doença ou quando a imprensa notifica, né, um aumento importante da doença e as pessoas passam a ter mais medo da doença do que da vacina. Ponto positivo para Thalita, que não perde sequer uma oportunidade para tomar uma vacina. É melhor prevenir do que correr o risco de contrair uma doença. Então, toda vez eu olho na carteirinha qual é a próxima data e sempre que tiver uma campanha aberta eu participo. As vacinas que protegem contra doenças consideradas erradicadas no Brasil também são importantíssimas. Isso porque os vírus podem voltar de outros países, como aconteceu recentemente com a febre amarela e o sarampo. E é importante também lembrar a questão de viagem, que não adianta tomar as vacinas todas no dia da viagem. É importante que seja um tempo antes para que a pessoa tenha imunidade contra aquelas doenças, idealmente 14 dias antes da viagem. E ainda falando em imunização, no último sábado foi dia de mobilização nacional da campanha de vacinação contra o sarampo e a pólio. Em Santa Catarina, a região de Criciúma se destacou com um grande índice de crianças imunizadas.
Os municípios da região carbonífera atingiram nesse fim de semana o melhor índice de vacinação entre as 18 regionais de saúde do estado, na campanha nacional contra a poliomielite e o sarampo. Conforme a Gerência Regional de Saúde, a região obtém até o momento 70% de cobertura contra a polio e 69,5% contra o sarampo. No sábado, ocorreu em todo o país o dia D da campanha, que iniciou no dia 6 e se estende até o dia 31 de agosto. Na região, a expectativa é ultrapassar o número de 20 mil crianças vacinadas. Segundo o gerente regional de saúde de Criciúma, Fernando De Favre, o estado preconizava que todas as regiões alcançassem 62% de imunização com o dia D. O pior índice em Santa Catarina é da região da Grande Florianópolis, que até o momento atingiu 52,5% da meta de vacinação contra a polio e 54,4% contra o sarampo. A imunização é voltada a crianças entre 1 e menos de 5 anos de idade, mesmo que já tenham um esquema vacinal completo. O objetivo é evitar que surtos da doença se espalhem pelo país. Foi publicado na última sexta-feira o decreto assinado pelo presidente Michel Temer que autoriza o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas neste mês. Mais informações com Anali Lima. O pagamento será de até metade do valor que o beneficiário recebe mensalmente e não terá dedução do imposto de renda. O crédito começa a ser depositado agora em 27 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Vai depender do último número do benefício, sem contar o dígito final. O decreto que autoriza a antecipação do benefício foi assinado pelo presidente Michel Temer e publicado hoje no Diário Oficial da União. Embora não seja lei, a antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados em agosto é adotada pelo governo desde 2006. Desde então, apenas em 2015, o pagamento foi feito mais tarde, em setembro, devido à crise econômica. Terão direito à primeira parcela do abono anual 30 milhões de beneficiários. O governo federal estima que a antecipação vai injetar na economia aproximadamente 20 bilhões e 600 milhões de reais nos meses de agosto e setembro. A segunda parcela do 13º será paga junto com o benefício de novembro, entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro. De acordo com a legislação, o imposto de renda é cobrado apenas na segunda parcela. De São Paulo, Anali Lima. A seguir, campanha Racismo é Crime, Denuncie será lançada na noite de hoje em Criciúma. Depois de um domingo quente, a segunda-feira começou chuvosa e fria na região. Vamos conferir como vai ficar o tempo no restante da semana. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com céu encoberto e com chuva. À tarde, o sol também não deve aparecer e a chuva forte prevalecerá. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 11 graus. Na quarta-feira, dia 22, o dia também será marcado por chuva e o sol não deve aparecer. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 8 graus e máxima de 12 graus. Na quinta-feira, dia 23, o dia terá nebulosidade variável e chuva isolada. O sol começa a aparecer e o clima fica um pouco mais quente. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 25. E na sexta-feira, dia 24, o dia amanhecerá com céu encoberto e com chuva e durante a tarde o sol também não deve aparecer. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 23 graus. Uma campanha contra o racismo será lançada na noite de hoje em Criciúma. Confira na reportagem.
A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma, a Copirc, lança nesta segunda-feira a campanha Racismo é Crime, Denuncie. O objetivo é encorajar vítimas de crimes raciais a realizarem a denúncia e promover a reflexão também entre os agressores. A campanha ela foi pensada em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e também o PMDER, através de relatos e denúncias que a gente recebeu. Então, se viu a necessidade de levantar essa discussão sobre o que são esses crimes raciais, o que é injúria racial, o que é racismo, por que ocorre. E então foi onde surgiu o lançamento da campanha. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último censo de 2010, a população negra criciumense representa 13% de toda a população da cidade. E essa população ela vive uma situação de exclusão. Essa situação de exclusão, né, que a gente chama de racismo institucionalizado, em que a gente não vê a pessoa negra ocupando alguns espaços sociais aqui em Criciúma e se vê de uma minoria, né, uma parcela muito pequena, e quando vê essa parcela da população está ocupando trabalhos que não são espaços de poder dentro do município, né? E as pessoas naturalizam essa situação. Então, em Criciúma, nós temos essa situação de racismo institucional, mas nós temos também uma situação de racismo explícito, né? E que, conforme a Dainara já, né, colocou, nós recebemos alguns relatos nos últimos tempos, né? E esses relatos nos mostram, né, a importância de trazer essa campanha, de levantar, né, essa ideia, enfim, não só essa ideia, mas essa reflexão para o público não negro e também para o público negro se sentir encorajado para fazer a denúncia e deixar ainda mais explícito que o problema existe. Mas, conforme as organizadoras da campanha, a maior parte desses relatos que chegam até a coordenadoria não se revertem em denúncias, que é um dos meios de combater o preconceito. Nós temos percebido que há uma dificuldade. Há uma dificuldade porque nós, né, enquanto PMDER, que é o Programa Municipal de Educação Étnico-Racial, a Dainara enquanto Copirc, né, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, e também o próprio Conselho de Promoção da Igualdade Racial recebe muitos relatos. E aí, quando a gente olha para os números, né, em 2017, por exemplo, a gente teve 20 e poucos, né, enfim, em torno de 20 no total de denúncias entre racismo e injúria racial. A gente sabe que o número é muito maior. Em 2018, até junho, nós já temos um número maior do que 2017, mas nós percebemos que as pessoas ainda não se sentem encorajadas no geral, né, a fazer a denúncia, ir na delegacia, fazer o relato, né, e deixar isso mais explícito para a população. E é para mudar essa realidade e orientar tanto quem sofre o preconceito quanto quem provoca a agressão que o grupo promove uma série de atividades a partir do lançamento da campanha. A campanha inicia ainda hoje, com uma palestra do advogado criminalista Luciano Góes, às 19 horas, no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. E aí depois temos as ações seguintes, né, que são o desfile, a Copirc, que vai estar levando o pelotão com esse tema, no desfile cívico do dia 7 de setembro, no Parque das Nações, e depois também ações pontuais de distribuição desse material e informatização. É crime. Tanto o racismo, né, quanto a injúria racial, elas são tipificações diferentes. Eu convido, né, todos a prestigiarem hoje a palestra do Dr. Luciano Góes no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal, na Prefeitura de Criciúma, porque ele vai explicar muito melhor, né, a diferenciação entre essas duas situações. Mas é crime, né, e a população ela deve estar consciente de que isso é crime de fato. E, ao mesmo tempo, a população negra ela deve fazer a denúncia e cobrar para que algo seja feito a partir disso. Agora a gente fala sobre eleições e sobre os números do pleito de 2018. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a proporção de eleitores com voto facultativo é a mais baixa dos últimos 16 anos. O que aumentou em mais de 10% foi a quantidade de candidaturas para o cargo de deputado federal. E um outro dado que chama a atenção é que a regra eleitoral determinada pelo TSE de reservar 30% do fundo eleitoral para as campanhas femininas não causou praticamente nenhuma mudança nas eleições de 2018 com relação a 2014. Vamos entender por quê na reportagem de Renata Rocha. O voto delas será decisivo este ano.
As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. Mas, quando o assunto é candidaturas partidárias femininas, o número fica bem abaixo da quantidade de candidaturas de homens registradas nas últimas eleições. Mesmo com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral de reservar uma fatia de 30% do fundo eleitoral e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão para mulheres candidatas. O fundo com recursos públicos aprovado no Congresso totaliza 1,7 bilhão de reais. Na prática, a decisão do TSE destinou 515 milhões de reais da reserva para as candidatas em 2018. A expectativa era garantir maior representatividade feminina nos legislativos nacional, estaduais e municipais. Mas os números mostram que pouca coisa mudou em relação às eleições de 2014. Dados mostram que há, em 2018, 8,3 mil candidatas, o que representa 30,64% do total. Em 2014, eram 8,1 mil, ou 31,1% de todas as candidaturas. Quando comparamos o perfil por gênero dos candidatos nessas eleições, os dados mostram que quase 70% das candidaturas são masculinas. Atualmente, o Brasil ocupa a posição 154 em participação feminina no parlamento, em um ranking com 193 países elaborado pela União Interparlamentar. E olha que a América Latina tem muitos exemplos que o nosso país poderia seguir. Um deles é Cuba. O país ocupa o segundo lugar em representatividade de mulheres na política. Bolívia vem em terceiro lugar. A Nicarágua ocupa a 6ª posição. Ainda assim, a previsão de especialistas é que esse ano mais mulheres sejam eleitas, já que elas terão 140% mais recursos do que tiveram em 2014. Vale lembrar que antes dessa regra, só havia a definição de que 30% das candidaturas dos partidos deveriam ser preenchidas por mulheres. Mas o resultado dessas eleições mostrou fortes indícios de que as siglas faziam uso de candidatas laranjas, que não concorriam de verdade. O motivo pode ser o baixo desempenho feminino nas urnas. Nas eleições de 2016, por exemplo, o TSE identificou 16 mil candidatos sem nenhum voto. 14,4 mil deles eram mulheres. Outros números que chamam a atenção nas eleições de 2018 é que caiu de 13,5% em 2002 para 12,1% este ano a proporção de eleitores com voto facultativo. É a taxa mais baixa nos últimos 16 anos. Os dados são do TSE. De acordo com a legislação, o voto é facultativo para analfabetos, eleitores com 16 ou 17 anos ou mais de 70 anos. A queda no número absoluto e na proporção de eleitores que constam como analfabetos nos cadastros do TSE pode ser apontada como um dos motivos para a diminuição do percentual de voto facultativo no país nas últimas eleições. O que aumentou foi o número de pedidos de registro de candidaturas para deputado federal em 2018, ultrapassando o de 2014. Segundo o balanço do TSE, havia 8.071 pedidos. Na última eleição, foram 7.137, alta de 13% na comparação com 2014. Especialistas atribuem o aumento das candidaturas a 3 motivos: o desejo de preservação dos mandatos, a aversão crescente à política tradicional, que se intensificou com a Lava Jato e fez com que os partidos enxergassem o momento atual como propício para manter a renovação, e o fim do financiamento privado como um impulsionador para o lançamento de mais candidaturas em um momento fragilizado dos partidos. Desde 2014, 3 novas siglas surgiram: Partido Novo, Rede Sustentabilidade e Partido da Mulher Brasileira. Com isso, são 35 partidos registrados no TSE. Depois do intervalo, a gente fala de esporte. Novo contratado do Tigre, o meia Patrick, quer compensar falta de experiência com vontade de vencer.
E agora o esporte. Patrick, novo contratado do Tigre, quer compensar falta de experiência com a vontade de vencer e espera ajudar o técnico Mazzola Júnior na trajetória da equipe tricolor. Ele tem apenas 19 anos. Patrick, que veio do Grêmio de Porto Alegre, é a mais nova aposta do Criciúma na Série B. O atleta está em condições, tanto técnica quanto burocrática, para entrar em campo e defender as cores do Carvoeiro. Estou sim, eu vinha trabalhando lá em Porto Alegre, a minha vinda para cá foi muito boa, né? Para o meu amadurecimento, pegar uma equipe boa como o Criciúma, crescer, chegar lá na frente agora. E como eu vinha te dizendo, vinha trabalhando lá, joguei o último jogo semana passada normalmente e estou à disposição do Mazzola aí se ele precisar para amanhã. Ao máximo. Apesar da pouca idade, o jogador espera ajudar o Tigre a fugir da incômoda situação que se encontra na competição. Se falta experiência, sobra vontade. A minha trajetória é boa, cara. Eu comecei o ano passado no profissional do Grêmio, joguei 17 jogos, vim trabalhando. Esse ano não tive muita oportunidade lá, mas continuei seguindo trabalhando com eles, então vim aqui para essa equipe profissional para ter mais amadurecimento. E para quem não conhece o jogador, Patrick fala de suas características que acabaram chamando a atenção dos diretores do Criciúma e do técnico Mazzola Júnior. Boas qualidades, né? Tenho um drible bom, tenho a tomada de decisão muito rápida também. E gosto de jogar mais na frente, mais de atacante para definir a jogada. Mas o mais importante é que o jovem atleta está empolgadaço em jogar pelo tricolor. É isso mesmo, quando me contaram que eu vim para o Criciúma, já joguei diversas vezes contra eles. Fiquei bem feliz, porque é um clube que, quando a gente sempre veio aqui, abraçou a gente também, né? Sempre respeitaram, então eu venho com toda a honra, venho muito feliz para disputar esse Brasileiro Série B com eles. Agora é só marcar sua passagem no Criciúma para que no futuro a carreira brilhe ainda mais. É isso, eu vim para cá para me esforçar mais, né? Ter mais, como é que diz, fome, né? De querer voltar para lá, mas primeiro ajudar aqui o Criciúma a subir, que se eu conseguir fazer isso, vou chegar com mais moral lá também. Então, é isso que eu vim aqui tentar fazer. E daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Primavera. Éber Vieira comanda o Esporte em Questão. Boa noite, Éber. Oi, boa noite, Débora, boa noite, telespectadores do Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 20 de agosto. Segunda-feira, você sabe, é dia de Esporte em Questão. Todos os assuntos esportivos sendo tratados com muita seriedade aqui na TV Primavera, toda segunda-feira, entre 7h30 da noite e 8 horas. Muito bacana mesmo. Claro que a gente vai repercutir a primeira convocação do técnico da Seleção Brasileira de Futebol, o Tite, que reuniu a seleção após a Copa do Mundo. Eu digo a primeira após a Copa do Mundo. O Tite renovou o contrato e já realizou na última sexta-feira a primeira convocação da seleção para 2 amistosos que serão realizados no mês que vem nos Estados Unidos, contra El Salvador e também contra a seleção local, a seleção norte-americana, os Estados Unidos. Tem novidade na lista, o Pedro foi convocado, o Everton do Grêmio, o Pedro do Fluminense, né? O Everton do Grêmio foi convocado, o Lucas Paquetá do Flamengo, tem muita gente nova, é a seleção brasileira que começa nesse momento de reformulação, já visando a Copa do Mundo do Catar, será disputado daqui a 4 anos. Vamos mostrar a convocação do Tite, ipsis literis, e vamos também acompanhar as explicações do técnico da seleção brasileira, o porquê dos convocados, o porquê das novidades e o porquê ele optou por alguns nomes. Daqui a pouquinho no Esporte em Questão. Claro que nós também vamos falar e mostrar a alegria dos primeiros convocados. Temos um VT do Everton, do Grêmio, recebendo a notícia que foi convocado para a seleção brasileira. Temos a notícia do Pedro. Olha o Pedro estava dentro do Fluminense. Olha que legal essa cena, quando ele acabou recebendo a notícia que foi convocado para a seleção brasileira. Os seus companheiros de Fluminense, né? O Fluminense estava fora do país, jogando a Sul-Americana, e estava retornando para o Brasil quando o Pedro recebeu a notícia. Os jogadores, os companheiros do Pedro no Fluminense fizeram uma festa tremenda. Bem legal essa reportagem. Claro que tem tudo sobre Série A e Série B, né? Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo ganhou mais uma, 2-0 em cima da Chapecoense. Agora o São Paulo dispara na liderança, tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que não é mais o Flamengo. O Flamengo deu uma desacelerada aí, parece que perdeu o ritmo e o Internacional acabou assumindo a segunda posição. O Flamengo é o terceiro, claro que ainda está no páreo, mas o São Paulo começa a ter uma folga, dar uma respirada melhor com relação aos seus oponentes nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar também do Criciúma que hoje apresentou uma novidade visando as disputas do Brasileirão da Série B. Olha o cara aí, ó, o Patrick, de 19 anos, que estava jogando no Grêmio,
foi apresentado hoje, meio-campista como novo reforço do Criciúma. A gente vai mostrar um pouquinho do Patrick para você e também vamos mostrar um trecho da entrevista coletiva do técnico Mazzola Júnior, que falou sobre o time que vai enfrentar o Coritiba amanhã e também sobre as adversidades que o Criciúma deverá encontrar nesse duelo difícil contra o Coxa Branca. Essas e outras notícias vamos abordar no Esporte em Questão, viu, Débora? Daqui a pouquinho, logo após o Informe Região, dentro de alguns minutos, sempre aqui na TV Primavera. Boa noite e até já! Obrigada, Éber, ele que comanda daqui a pouco o Esporte em Questão. O Informe Região vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite e até lá!